Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é Denise do Lar Espírita Alta de Souza, desejando um feliz ano novo, 2021, que traga muita paz, muita tranquilidade para nós, que a gente possa fazer novos projetos de vida. O ano que passou foi um ano que exercitou bastante a nossa paciência, a nossa resignação, que fez com que a gente refletisse sobre a vida. E hoje nosso evangelho vai ser sobre a paciência, né? Dando continuidade ao capítulo 9 que a gente vem fazendo. Nós vamos falar sobre um pouquinho da paciência, que é uma virtude que nós temos que exercitar. Nós precisamos muito dela, justamente para conseguir enfrentar aquelas dificuldades que a gente tem no dia a dia, aqueles atropelos, aquelas situações que, se a gente nos deixarmos levar por elas, né, nós acabamos complicando o nosso destino, a nossa jornada. E ter uma pitada de paciência faz parte, inclusive, de como a gente deve se portar e também do processo de evolução no planeta Terra, né, de habitantes que somos de planeta atrasado ainda de expiações e provas. Então vamos iniciar o ano com os nossos evangelhos, né? Novamente, a gente fez o evangelho de Natal, depois a gente deu uma parada porque nós estamos com muita atividade lá na Casa Espírita, né? Fazendo as programações para esse ano novo que está vindo, que serão várias programações diferentes da nossa casa, que depois a gente vai estar passando para vocês. Mas nós estamos iniciando o evangelho semanal novamente, né? Para vocês que fazem junto conosco. Então nós já vamos iniciando fazendo a nossa prece, não é? Já reunindo a família, você indo para o teu cantinho ali, que faz aparentemente sozinho, mas não está. Coloca a água na mesa. Vamos fazer a nossa prece? Divino Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do teu evangelho. Pedimos que abençoe a nossa família, para que todos nós estejamos dispostos, Senhor, a compreender os seus ensinamentos, mas, acima de tudo, a praticá-los. Nos auxilia, Senhor, a promovermos a nossa reforma íntima, para que possamos ter novas atitudes, uma nova conduta, mais fraterna com todos os irmãos que nos cercam. Obrigado por mais esta oportunidade e ser conosco com o seu amor hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então, dando continuidade ao nosso capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, nós falaremos hoje sobre a paciência. E aí, no evangelho da semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre obediência e resignação, né? Então, é a mensagem dos espíritos, de um espírito amigo, em Harvard, de 1862, ele fala um pouquinho sobre a dor. O que é a dor na nossa vida? Não tem ninguém que passe por esse planeta sem ter, em determinado tempo, um sentimento de dor, de sofrimento maior. A gente sempre vem falando, vem estudando, que o planeta Terra é um planeta de expiações e provas. Todos nós que estamos reencarnados aqui, nesse planeta, passaremos por sofrimentos. Maior ou menor, de maior ou menor grau, que a gente sempre fala que tudo na vida tem os graus, né? Conforme as nossas necessidades de evolução e também conforme os erros que nós cometemos em vidas passadas. Então, a pedagogia divina, por assim dizer, para nós que somos os transgressores do mandamento maior, que o mandamento maior a gente já vai começar já falando logo no ano novo, porque a gente fala nele o ano todo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse mandamento, que é universal, que é a questão de que nós temos que fazer ao próximo que gostaria que nos fizesse, nós não seguimos. Nós somos transgressores, nós transgredimos essa lei. Então, a forma que existe de fazer com que nós nos voltemos para nós mesmos e possamos respeitar o próximo diante de todos os malefícios que nós cometemos em vidas passadas e mesmo nessa, é o mecanismo da dor. Porque quando nós começamos a sentir a dor, nós não estamos falando de dor física, de apenas dor de cortar dedão, essas dores. São
A dor é a dor moral, é aquela dor que vai fazer com que você reflita sobre o seu posicionamento na vida. Todos do planeta Terra irão passar por dores, por dificuldades, por sofrimentos, em maior ou menor grau. A gente viu nesse ano que passou, 2020, o quanto que milhões de pessoas passaram pelo sentimento da dor, da perda, do medo, da falta de paciência, daquele exercício que teve que ter de mudança de atitude, de comportamento, que muitas vezes a gente tinha comportamentos desvairados, né, pela vida afora. E essa Covid-19 que a gente fala, né, que veio para dar uma parada nas nossas arestas, por assim dizer, com o objetivo que nós possamos parar para refletir quem somos nós, o que fazemos nesse planeta. Que é aquilo que a gente sempre tenta ensinar na doutrina espírita, né? Nós não somos apenas esse corpo de carne, movido por apenas neurônios do cérebro e morreu, acabou. Não. Nós somos espíritos imortais numa jornada evolutiva, usando temporariamente, nesse momento, no planeta Terra, que é um planeta de dor, um corpo perecível, que nós vamos ter que entregar de volta para a natureza, que o plano espiritual, que o Criador permite que o nosso espírito habite temporariamente esse corpo que nós estamos usando. Mas qual é o objetivo disso? O objetivo disso é fazer com que o espírito evolua. Que a nossa jornada infinita pelo universo, nós possamos realmente compreender o exercício de fraternidade, de amar uns aos outros, sendo necessário que isso aconteça no lugar onde a gente habita, que é o nosso planeta, nesse momento, o planeta Terra, que é uma das moradas da casa do Pai, e que também é a nossa comunidade, onde nós habitamos, né? A nossa comunidade, seja no nosso emprego, no nosso trabalho, na nossa família, na escola. Então, nós temos relacionamentos com essas pessoas e que nós precisamos respeitar. Nós precisamos aprender a respeitarmos, a compreendermos uns aos outros, a aprender a agir de forma coletiva e não individual. Então, como a gente aprende na doutrina espírita, que a gente vem de várias reencarnações passadas, a gente vem cometendo erros, e que chega uma hora a lei de ação e reação, causa e efeito, ela retorna para nós. E retorna através da dor. Porque é a dor que nos iguala. Porque se nós, ainda com os nossos ímpetos, porque pode perceber, você aí, qualquer um que estiver assistindo, não é 100% correto, nem 100% perfeito. Durante o dia você tem altos e baixos, picos de sentimentos que se alteram. Você uma hora tem a paciência, mas na outra hora você explode e chuta o balde, não é assim? Que o pessoal fala por aí, né? E muitas vezes essa hora que a gente resolve chutar o balde é quando acontecem as tragédias. Pela falta de paciência, pela falta de respeito, muitas vezes pelo orgulho, pela prepotência, da gente querer que a vida seja do nosso jeito, de querer passar por cima das pessoas. E de novo a gente fala nos graus, né? Naquelas brigas familiares, nas pequenas coisas e as coisas que vão aumentando quando a gente não tem paciência. Vão aumentando. É a nossa ganância, nosso egoísmo, a gente quer passar perto nas pessoas, aí vai aumentando, vai passando do limite, né? Aí é a corrupção, é a maldade, é o assassinato, são as guerras que nós fazemos como pessoas individuais, porque cada um faz a sua maldade particular e essas maldades vão se somando a outras tantas, e aí nós somos uma grande comunidade fazendo muitas maldades. E qual é a pedagogia que precisa para nós? É da dor. Que vai chegar uma hora ou outra. Se nós já somos assim nessa encarnação, nós já temos essa dificuldade de comportamento, você imagina nas vidas passadas. O que nós fizemos? É só ver a nossa história. Nós somos aqueles personagens dessas histórias que a gente vê por aí. Os personagens, né, que vieram tendo esses comportamentos errados, das guerras, né, da escravidão, de tudo que passou. Só ver a história planetária nossa, né, estudar um pouquinho de história, que a gente aprende na escola, inclusive, né, para a gente ver como que era a nossa personalidade, que ainda não existiam leis, que a vida, né, cada um fazia, ficava tudo escondido. Hoje as maldades já não ficam mais escondidas, né? As coisas vão evoluindo. Hoje tudo que se faz de mal, que se faz de errado, pode tentar fazer, mas ela explode rapidinho, que mentira tem perna curta. Então vai aparecendo as coisas e também a dor vai ficando cada vez mais acerba, porque a gente compreende, é aquilo que a gente tem mostrado nos estudos que nós fazemos. O planeta está chegando num momento em que ele precisa evoluir, porque tudo evolui. Tudo no planeta evolui. Nós temos que evoluir e tudo que é matéria também tem que evoluir. O planeta tem que mudar.
A nova população do planeta Terra, chamada Nova Terra, ela tem que ser mais decente, ela tem que ser mais fraterna, tem que ter uma mudança de atitude. É isso a nossa destinação, que o Criador programou para nós. E aquilo que Ele programou, meu filho, a gente pode até teimar, pode tentar atrasar, mas vai acontecer. Então nós estamos chegando num momento em que nós precisamos nos posicionar. O que é que eu quero da minha vida, da minha jornada evolutiva? Quem eu sou? Da onde eu venho? Para onde eu vou? Então nós temos que nos questionarmos e buscar essas respostas que a doutrina espírita nos fornece, nos oferece para que a gente possa compreender de forma racional o porquê que muitas vezes a dor vem até nós. Então vamos continuar com o nosso slide aqui. Então a dor, o Espírito Amigo Ravi 1862, é uma bênção que Deus envia aos seus filhos. E aí a pessoa fala, credo, Deus me livre, que dor é bênção? E é aquilo que a gente acabou de falar. Tudo isso que a gente vai falando aqui agora. A necessidade que nós temos de perceber o outro, de perceber a outra pessoa, o nosso outro irmão. Porque quando nós somos arrogantes, egoístas, e a gente vem sendo isso, somos antifraternos, somos pessoas que só cuidamos da nossa vida, não queremos saber dos nossos irmãos, não queremos ver o mundo à nossa volta, nos preocupamos apenas conosco, a dor nos iguala. Quantas vezes você nunca passou num hospital, nunca foi visitar ninguém num asilo, nunca foi num hospital visitar alguém, mas é até conhecido, nem sabe que está lá, mas não vou não. Ou fazer um trabalho caritativo, ou visitar uma pessoa passando dificuldade, nossos irmãos com grande pobreza, tanta coisa que acontece, né, na nossa vida. É só olhar para o lado, né, só a gente se preparar um pouquinho e começar a pensar. Muitas vezes, essas reveses vão voltar para nós, na grande maioria das vezes. Nós vamos ter essa dor que nós vemos outras pessoas passando. Aquelas que a gente desprezou, aquelas que nós não demos valor, ou aquelas até que a gente teve a colaboração. E aí vamos supor que você nunca entrou num hospital, nunca ficou doente nem nada, e um dia você fica. E você tem que ir para o hospital. E tem que ficar ali junto com outras pessoas. Essa experiência que você vai ter dentro ali do hospital e a dor, a doença que vai te vir, vai fazer com que você reflita, que você se volte para si mesmo e comece a questionar a sua vida. Então essa é a bênção que ele quer dizer para as pessoas que sentem a dor. Primeiro, que nós poderemos resgatar as dívidas do passado, os erros que nós cometemos. Nós temos que expurgar, porque a gente já falou várias vezes, o mal aqui não tem lugar para ir no espaço. O espaço é impregnado de amor. Deus nos faz de forma amorosa, tudo que existe, o éter, é a respiração divina, ela só tem uma fórmula, que é o amor. Nós, que temos livre-arbítrio, e que somos egoístas, que queremos que a vida seja do nosso jeito, a gente começa a disparar a maldade através das atitudes e disparar para o espaço essa maldade que não tem para onde ir. É lei de ação e reação, ela começa a retornar e volta para você, mais cedo ou mais tarde. Cada vez que a gente comete uma maldade, a gente é como se a gente carimbasse no nosso destino o retorno daquilo ali, sabe? Então, a dor faz com que a gente comece a perceber o mundo à nossa volta. Então, a gente trazendo aquele exemplo do hospital, por exemplo, né? Você nunca ficou doente, de repente você é obrigado a ser internado no meio de várias pessoas. Vamos falar da Covid, né? Porque é o que está acontecendo aí, então vamos falar a respeito dela. Muitas vezes você pega o vírus, começa a passar mal, aquela falta de ar e tal, e aí você é obrigado a ir para o hospital, ficar no meio de muita gente. Ou ser entubado, ou ficar passando mal, alguma coisa assim. Né? Vamos aquele hospital cheio de caminha lá e você do lado. Você nunca foi. Você sempre ficou na sua vidinha, né? Particular, egoísta. Até não fez muita maldade, mas fica ali quietinho, não quer saber de ajudar ninguém, de fazer nada. Ou então fez algumas maldades sim, ou fez grandes maldades, pequenas ou grandes. Ou às vezes não fez nada nessa vida, mas tem coisa do passado, né? Ainda para resgatar. Por isso que a gente fala que tem que estudar. Tem que estudar a doutrina espírita, porque às vezes a gente está falando para as pessoas aqui que não entendem nada, dá a impressão que a gente está falando grego, né? Mas tem que estudar. Tem que estudar a doutrina espírita, tem que saber quem é você. Por isso que a gente tem a nossa escola de estudos espíritas, que começa agora no final de fevereiro. Eu vou estar passando a data para vocês certinho, para que a gente possa saber quem nós somos, que somos esses espíritos imortais.
e que temos dívidas para resgatar. E aí você vai lá para o hospital, voltando lá para o exemplo. Aí você começa a reparar que todo mundo é igual a você. Que você não é melhor do que ninguém, que se achava uma pessoa melhor, que se achava invulnerável, que as coisas não aconteciam com você. Nós estamos falando de Covid porque é o que está acontecendo no momento. No momento, assim, são milhões de pessoas passando pela mesma dificuldade. E todo mundo percebendo que é igual a todo mundo. O rico e o pobre têm a mesma dificuldade. O rico e o pobre não têm leito. Não é? Esgotou o leito, você pode ser milionário, não vai achar o leito para você de UTI, não. Fica lá na porta do hospital e às vezes morre. Então tudo isso é lição para modificar a nossa forma de enxergar o mundo. Exercício de fraternidade. Imagine você, todo mundo querendo se ajudar. Você pega num terremoto, por exemplo. Despenca tudo da sua cabeça aí. Casa de rico, casa de pobre, de bom, cai tudo. Imagine você passando por uma situação dessa. Não vai se igualar? Todo mundo tentando sobreviver, usando roupa emprestada, tentando catar o que sobrou dos escombros para poder comer. Então a dor, ela vem como uma bênção, porque depois que você passa pela situação da dor, e eu tenho certeza que quem sobreviveu à Covid, ou sobreviveu a outras doenças, ou algumas tragédias da vida, voltou muito melhorado. A gente volta modificado. A gente passa a dar valor para outras coisas, nossos valores mudam, não é assim? Então a dor realmente é uma bênção para o progresso do espírito. Nós passamos a enxergar o mundo e as pessoas com outros olhos. Então é necessário ainda nesse momento planetário, nesse momento ainda que nós habitamos o planeta Terra, que somos espíritos atrasados, de ter a dor como uma das ferramentas de evolução espiritual. Então é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor é o veículo através do qual nos regeneramos dos erros cometidos. Que é aquilo que a gente acabou de falar. Já expliquei direitinho, não vou nem repetir, não é? Então, mais perante a dor, vem o recado, que nós precisamos ser pacientes. Quando a gente começa a conhecer o mecanismo dela, que a gente já acabou de falar, o mecanismo da dor, essa forma pedagógica que o Criador tem de nos educar, mesma coisa como nós fazemos muitas vezes com os nossos filhos, né? Quando as crianças são teimosas, o que a gente tem que fazer? Não tem que dar um castiguinho aqui, um outro ali? Tirar alguma coisa que ela gosta, dar uma tarefa mais difícil para ela fazer? Não é assim? Então o Criador nos considera também ainda crianças espirituais. Apesar de termos a forma física e o raciocínio como adultos, mas perante o universo, porque nós falamos tudo perante o universo, tá? Nossa visão tem que ser ampliada. Perante o universo todo, nós somos ainda como crianças. E ele pede para nós o quê? Perante a dor que vem? A paciência. Primeiro, porque não adianta se revoltar. Mostra para mim alguém que está sentindo dor, que se revoltou, que a dor passou, que melhorou. Não existe. Muito pelo contrário. Quando você descamba, está com dor e fica revoltado, o trem piora. Porque se já está difícil, né, tem aquele tal ditado lá, nada está tão difícil, tão ruim, que não possa piorar. Então, muitas vezes, diante da nossa conduta de falta de paciência, a dor aumenta, duplica. Então, quando a gente passa a conhecer a pedagogia, o mecanismo, né, da dor, nós passamos a conhecer o porquê que nós sentiremos que todos passarão por situações dolorosas. Ninguém escapa. A gente pode estar feliz hoje, até esse momento da minha vida, eu nunca tive dor, mas até esse momento da sua vida, né? Mas a sua vida não acabou ainda. Você ainda tem uma jornada pela frente. Né? Aquilo que é seu está te esperando. Aquilo que é do seu resgate kármico, daquela situação que você deixou para trás um dia, seja nessa vida ou em outra, está te esperando, vai retornar. Dores todos nós teremos, sejam elas de forma coletiva, que é o que está acontecendo com essa Covid-19, ou de forma individual. Dentro da nossa intimidade, da nossa família, nós teremos. E nós temos que exercitar a paciência. Nós temos que, sabe, ter essa resignação e essa paciência de esperar as coisas passarem, porque aquele momento nós temos que compreender que é necessário para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então, sede paciente, porque a paciência também ela é caridade. Não é só caridade conosco, também com as outras pessoas. Quando nós estamos passando por dificuldade, imagina a gente sair por aí, né, detonando todo mundo, que acontece. Muitas vezes a pessoa entra no processo doloroso de alguma situação da sua vida e ela se revolta. Ninguém aguenta nem mais conviver com ela, né?
ela se torna uma pessoa impossível, revoltada, briga com todo mundo, sabe? Sai fazendo horrores por aí e não tem paciência com ela também, não tem caridade com ela também. Então a dor, ela é o quê? A paciência, ela é uma caridade que a gente tem que fazer conosco e com as outras pessoas à nossa volta. Porque as outras pessoas muitas vezes não têm culpa e nem nada a ver com as nossas dificuldades, com a sua dor pessoal. Devemos praticar a caridade ensinada pelo Cristo. A dor, nós temos que ter caridade conosco, com as pessoas e as que estão fora, que naquele momento não estão tendo o seu momento doloroso, é a oportunidade de auxiliar quem está. Se nós estamos passando por dor, por dificuldade, nós não gostaríamos do auxílio de outras pessoas? Gostaríamos, não é? Do auxílio, muitas vezes, seja ele qual for, muitas vezes o material, o espiritual, uma palavra amiga, uma visita. Imagine você doente, sozinho, não gostaria de receber a visita, um alento de alguém, né? De ter algum cuidado com você que está sofrendo. E aí com as outras pessoas, é a mesma coisa. Você que no momento não está passando pela dor, que não está passando pelas dificuldades, que está tudo bem aí na sua vida, está tudo em ordem, tudo certinho, você tem que ter a caridade de auxiliar o outro que está passando pelo momento doloroso. Isso que é fraternidade, porque é uma troca, porque as coisas vão acontecer dos dois lados. Uma hora é o nosso irmão que está passando por dificuldades, a outra hora vai ser você. É só uma questão de tempo, que na nossa vida tudo é questão de tempo. Tudo aquilo que a gente fala que não vai fazer, tudo aquilo que a gente fala que não vai acontecer, tudo aquilo que a gente critica nos outros, tudo que a gente fala para os outros, uma hora vai voltar para nós. Para você passar pelo teste, para ver se tudo aquilo que você fazia ou não fazia, né? Se você vai ter que exercitar o seu comportamento, as suas emoções. Então nós temos que parar para observar o mundo, o que se passa à nossa volta. Pessoas passando por dificuldades, por momentos dolorosos, nós temos que procurar auxiliar. Nós temos que ajudar tudo a melhorar, ou pelo menos a minimizar. Porque muitas vezes nós não podemos tirar as dores das pessoas e nem as nossas. Mas a gente pode minimizar com carinho, com amor, com fraternidade, com exercício de paciência, às vezes com aquela pessoa que é difícil de lidar, certo? E as outras pessoas tendo paciência com você e você tendo consigo mesmo, aguardando o tempo passar, porque essa dor, do mesmo jeito que a gente aguarda o tempo, que eles falam que o que é nosso está guardado, você aguarda o tempo, porque a dor vai chegar para você e do jeito que ela vem, ela também passa, porque tudo passa. Essa onda da dor, do sofrimento que vem, né? Tem um ditado que eu vi um dia desses aí que eu achei tão lindo, né? Que é pra gente nunca desistir das dificuldades, porque a dor e o sofrimento é a onda que passa, mas a gente é o mar que fica. Ah, eu achei lindo isso daí, é verdade mesmo. E você pode ver, que já tem um pouquinho mais de idade aí, das dores que você já enfrentou e que já passou por elas. Todos nós já tivemos dificuldades, até algumas que a gente achava que não ia nem suportar. Mas, no entanto, nós suportamos, passamos por elas. Estamos aqui hoje. Virão outras? Virão outras. E as que passaram, né, tem que ter tido algum efeito para melhorar a gente. Para a gente enxergar o mundo com outros olhos. Porque se as que você suportou até hoje não te modificaram, virão outras piores. Porque se você não conseguiu mudar um pouquinho, passando por alguns sofrimentos, né, não conseguiu verificar que o exercício da fraternidade, de olhar para o mundo com outros olhos, auxiliar os seus irmãos, é porque você ainda está muito endurecido, não é? E aí o que vai acontecer? Virão outras dores, piores. Até que a gente aprenda realmente o exercício da fraternidade, aprenda a ter paciência e saber que todos nós não iremos escapar de algum momento doloroso. Então nós temos que praticar essa caridade ensinada pelo Cristo. E a caridade mais meritória, qual é? É a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer. Porque muitas vezes as nossas dores não são causadas apenas por doenças, né? Por situações financeiras, são causadas por outras pessoas. Muitas vezes aquela que nós amamos, as pessoas que convivem conosco, na nossa casa,
no nosso trabalho. Mas a maior dificuldade que nós temos de exercitar a paciência, né, o perdão, são os relacionamentos. São as mágoas que ficam entre as pessoas. Essa caridade moral que nós temos que ter, do perdão, da paciência, da resignação, esse é o mais difícil. Mas é esse que faz o espírito evoluir. Porque você fazer caridade, né, ir lá no mercado comprar uma cesta básica e distribuir para alguém que você nem conhece direito a família ou nem se interessa em conhecer a dificuldade dela, mas fazer o ritual da doação, essa é fácil. Caridade material é fácil, tirar a roupa do guarda-roupa, levar para bazar, né, doar as coisas, essa é fácil. Agora, a caridade moral, que é a da convivência com as pessoas difíceis, a paciência com aquelas pessoas que tiram a sua paciência todo dia, né? Que todo mundo tem uma pedra no sapato, né? Ninguém escapa daquela pedra no sapato que incomoda a gente diariamente. Todo mundo tem. Essa paciência é difícil de ter, mas essa é a mais meritória. É a de saber perdoar, é a de saber ir levando o dia a dia com aquelas ranhetices das pessoas, de conviver em grupo, de se relacionar, na verdade, uns com os outros. Essa é a mais difícil. Então ele fala um pouquinho aqui, ó. A paciência é uma virtude que nos faz olhar para o alto. Para o alto da onde? Não é para o teto, não, né? Nos olhar para o mais alto. Fazer a gente olhar para o mais alto. Fazer a gente refletir intimamente e olhar para o universo, nos questionarmos para o Criador, para o Cristo, para os espíritos evoluídos. Faz com que a gente, sabe, evolua. A paciência, ela é um mecanismo de evolução espiritual, de busca de tranquilidade íntima. Quando você enxerga as coisas com mais paciência, você sofre menos. Porque quando a gente, né, não tem paciência, que a gente sai estapeando tudo aí, pagando tudo na mesma moeda, brigando, xingando, a vida da gente vira um inferno. E quando a gente tem paciência, essa virtude vai fazendo a gente olhar mais para o alto e nos coloca acima dos problemas. Por isso que a gente fala novamente da necessidade de estudar a doutrina espírita. Quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende o mecanismo da dor, e essa dor vai deixando até de existir, porque a gente vai se sobrepondo a ela, não é que ela desapareça, mas a gente vai compreendendo por que as coisas acontecem na nossa vida, dessa nossa jornada, né, reencarnatória, de erros do passado, de possibilidade de reencarnar novamente, o processo da desencarnação, o processo do retorno da reencarnação, das dívidas que ficam para serem resgatadas, porque nós temos que voltar com as pessoas que nós prejudicamos. Então vão aparecendo os problemas pessoais, resgates coletivos, e nós vamos nos sobrepondo. A pessoa que tem paciência de aguardar aquela situação passar, porque tudo passa, ela se sobrepõe, ela coloca acima dos problemas. Os problemas diminuem, porque nós ficamos maiores. Vocês entendem? Então, vem muito mais tranquilidade. A gente passa pelas dificuldades com muito mais paciência. Ó. Permite-nos visualizar a melhor solução. Quando eu tenho paciência diante de uma dificuldade, eu consigo buscar a solução. Porque quando eu me desespero, quando a gente se desespera, quando a gente fica bravo, quando a gente quer, sabe, se revolta com a situação, tudo piora. Voltando àquele ditado, né? Nada tão ruim que não possa piorar. E quem que piora a situação? Somos nós. Não é a situação em si que vai piorar. Somos nós que muitas vezes damos um empurrão. Muitas vezes nós estamos ali, ó, na beira do abismo do sofrimento e a gente que se atira pro buraco. Pela falta de paciência. Porque você pode até estar na beira do abismo, mas você fica ali, ó, firme e forte. Aguentando o negócio ali, ó, porque depois vai começar a andar para trás e a coisa você vai se afastar da dificuldade. A dificuldade vai passar. Então, quando a gente tem a paciência, que é essa virtude que a gente tem que exercitar, a gente visualiza a solução. A gente começa a buscar e as soluções vão aparecendo. Por quê? Porque eu estou com a visão de resignação, de aceitação, né? Que é para mim é melhoria, que é para resgate das minhas dívidas, e a gente começa a buscar solução. E muitas vezes aquela dificuldade que demoraria um tempão, ela encurta. Você encontra a solução muito mais rápido, né? Propicia serenidade. Então a paciência é uma virtude que nós temos que exercitar, porque quando a gente é paciente com as coisas que nós aguardamos, as situações irem se encaixando, sabe? Tudo fica muito mais fácil de viver
aquela situação mais difícil? Porque a gente se torna mais sereno, porque a gente exercita fé, exercita sabedoria. Nós, novamente falando, vamos estudar a doutrina espírita para a gente conseguir entender o processo, né? A gente começa a analisar a vida. E analisando a vida, a gente vai reconhecer o quê? Que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Quando nós passamos por determinadas dores, por determinados sofrimentos, a gente vê, quem tem olhos para ver, né? Porque não fica assim, graças a Deus, e depois cai em outra dificuldade, em outra dor, outro sofrimento maior, que são essas pessoas que não aprendem com a dor. Mas quando a gente começa a analisar a vida depois de um sofrimento pelo qual nós passamos, a gente tem que reconhecer, e a gente reconhece intimamente, que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Porque quando a gente sai delas, que a gente passou com paciência, com resignação, a gente sai muito mais fortalecido. Muito mais fortalecido. Se vier mais meia dúzia de dor, dessas igual que você passou, você tira de letra. Não é assim? A gente sai fortalecido, a gente se engrandece, a gente compreende novas coisas, novas situações, aprende, adquire conhecimento. Então isso não tem preço. As dificuldades da nossa vida, e quem tem olhos para ver aí, que nós estamos falando novamente, né? Faz uma retrospectiva da sua vida. Você vê que situações difíceis que você passou, o quanto que você se fortaleceu, o quanto que você engrandeceu, o quanto que você melhorou como pessoa, não é? Continuando aqui, ó. A gente reconhece, quando a gente passa a analisar a vida, que o fardo se torna mais leve quando a gente olha para o alto do que quando a gente se curva para a terra. Quando a gente começa, e esse olhar para o alto é a compreensão do sentido da vida, do porquê que nós estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, por que a dor vem para nós. Não é castigo, sabe? Não é brincadeira do Criador lá que fica jogando dado, né? Tirou um, coitado, se eu joguei dado, tirei um, vai ser pobre, vai sofrer, tirei 6, vai ter uma vida melhor. Não. Tudo tem um motivo, tudo tem uma causa. Não existe castigo. Nós somos os responsáveis pela nossa vida. Essa vida que nós temos, fomos nós que criamos. E nós estamos criando a nossa vida futura também, não é assim? Com as nossas atitudes. O que está sendo para o nosso futuro? O que nós estamos fazendo com a natureza? O que nós estamos fazendo com as águas? O que nós estamos fazendo com o nosso mundo? Nós estamos destruindo o nosso mundo. E a culpa é de quem? De cada um. Você tem culpa sim. Mas eu não faço nada para prejudicar. Faz. Porque você não faz nada para melhorar também, porque está sendo conivente que as coisas estão erradas, não é assim? O que nós estamos fazendo para melhorar o mundo, para ajudar o mundo? Para proteger a natureza, proteger as áreas? Não estamos fazendo nada, a gente só se conforma. Então, tudo que nós temos, que volta para nós como sofrimento, como é a resposta da natureza, a resposta do planeta que nós estamos vendo, para as nossas atitudes, muitas vezes, de omissão. Porque fala assim, mas eu não faço mal, mas não basta só isso não, meu bem. Os Espíritos nos dizem o seguinte, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Tem que fazer o bem, nós temos que ter uma atitude, nós não podemos ficar, sabe, só deitado em casa esperando as coisas acontecer. Nós temos que arregaçar as mangas e sair fazendo alguma coisa a mais para o nosso planeta, para o nosso irmão, para o nosso semelhante. É o poder do um, mas eu de uma vez falo, o poder do um mais um, junta milhões. Então, todos nós estamos com essa dor agora, com essa insegurança, né? A Covid-19 veio para dar-se um alerta para nós, porque virão coisas piores, que dizem os Espíritos, nos informam que virão coisas piores. Nós estamos acordando ou precisaremos de um chacoalhão maior ainda, porque se nós mudarmos, se nós fizermos um esforço para termos atitudes mais fraternas, sairmos da nossa zona de conforto, muito do que poderá acontecer não acontecerá. Sabe? Então nós precisamos, o que é que você está fazendo aí na sua casa de bom para o planeta? Além do come, bebe, dorme e procria, e trabalha para ganhar dinheiro, para comer mais, dormir mais, procriar mais. Nós precisamos fazer algo diferente para o nosso planeta, para a nossa vida. E para que esse fardo desse sofrimento que a gente está passando hoje e de outros que virão se torne mais leve, que seja minimizado, porque as coisas podem ser minimizadas de acordo com as nossas atitudes. Não é?
Então, quais são os recursos eficientes? Prece e fé. O que é a prece? É o nosso contato com a espiritualidade superior, com aquele ser que nos rege, com o governador do planeta Terra, que é o Cristo, que não veio aqui à toa só para ficar na história, para a gente achar que a história dele é bonitinha, não. Ele veio aqui para nos ensinar como nós devemos nos conduzir. Ele foi um ser iluminadíssimo, é o governador do planeta Terra, é o responsável por todo este planeta, mas o manual de conduta moral que ele trouxe, que é o Evangelho, é a nossa receita de felicidade. É nele que nós temos que buscar toda essa felicidade, essa harmonia planetária que nós buscamos. É com o ensinamento de Jesus. Então nós temos que manter esse contato e nós temos que ter a fé de que tudo vai melhorar, de que tudo vai passar, mas essa fé não pode ser aquela fé improdutiva de eu ficar só rezando em casa ou rezando dentro do templo. Ela tem que ser uma fé operosa, aquela que vai trabalhar, aquela que ajuda o próximo, aquela que faz o bem. É assim que nós somos os colaboradores do Criador. Com a prece aliada à fé, obtemos forças para suportar as nossas dores. Com a compreensão, não é? Mas por que eu tenho que ter fé? Por que eu tenho que ter pressa? Porque nós temos que compreender que nós não somos esses seres jogados aleatórios, que nós precisamos uns dos outros, precisamos nos auxiliar, nós estamos inseridos, todos necessitados, é um elo de ligação. Por isso que a doutrina espírita esclarece você de uma forma muito mais ampla, quem você é, de onde veio, o que faz aqui, que a gente sempre fala. Aí tem a recomendação lá, sede pacientes, sede cristãos. Tendes no Cristo o vosso modelo, que é aquilo que a gente acabou de falar. É o Cristo que nos ensina a sermos pessoas melhores, a nos afastarmos e um dia sairmos totalmente do sofrimento. O planeta, tudo cresce, tudo evolui, que a gente fala, mas depende de nós compreendermos a nossa jornada e de compreendermos o ensinamento de Jesus. É Ele que nos auxilia na busca da felicidade. E a felicidade só nós encontraremos quando nós compreendermos que há necessidade de exercitar a fraternidade. E a fraternidade é com tudo. Com os seres, com os nossos irmãos, com a natureza, com todos os reinos, mineral, vegetal, animal ou minal. Aí sim a dor vai diminuindo. Então nós temos o Evangelho de Jesus como guia de felicidade e nós não podemos escapar dele, porque ele é a pedagogia divina e nós não temos outro. Tanto que quando nós estamos na dor, para quem que a gente sai correndo? Ai, Jesus, socorro. Não é assim? Quando a gente, muitas vezes nem lembrando de Jesus, ninguém faz evangelho em casa, ninguém pensa, mas quando o negócio fica feio, sai correndo para a igreja, para templo, para centro espírita, não é? Mas o ensinamento dele está aí há mais de 2000 anos. Todo mundo tem acesso ao manual de conduta moral. O maior manual de conduta moral do planeta se chama Evangelho de Jesus. Ali dentro está a receita de felicidade. Então a gente está sofrendo porque quer. A dor que vem para nós, por nós que atraímos. Não tem culpa de ninguém. A culpa é sempre nossa. Sempre. Aí o mecanismo da dor tem que vir mesmo. Aí a gente lembra de Jesus. Aí quem nunca viu o Evangelho vai lá pegar o Evangelho. Para que está escrito aqui mesmo? Já faz 2000 anos que está escrito, mas a gente não quer saber, né? Então tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós e nada tinha do que se penitenciar. Ele veio de esferas extremamente luminosas, um espírito iluminadíssimo, no qual um dia nós chegaremos, no mesmo nível. E ele veio para mostrar para nós, ao vivo e a cores, como que é ter paciência. Como que é conviver com as pessoas que nos trazem dificuldades. E olha que as nossas não chegam nem perto das que ele passou, não é? Um ser de extrema envergadura, de altíssima envergadura, iluminadíssimo, com a competência de ser o dirigente do planeta Terra, que não necessitava mais reencarnar, não tem necessidade, veio por amor, por vontade própria. Exemplificar no dia a dia como que era. Então nós temos esse modelo, nós temos o exemplo. A gente não segue porque não quer. Porque não quer ter paciência. Porque não quer ser fraterno. Porque não quer ser mais amoroso. Porque não quer ceder, não quer sair da zona de conforto. Não quer dividir. Então você acha que a gente não tem que sofrer? Eu acho até que o sofrimento é pouco, né? Que eles dão pra gente diante da nossa teimosia. A gente é muito teimoso, é muito arrogante, muito egoísta, muito acomodado, muito preguiçoso, porque preguiça, acomodação também faz com que você não progrida, que você não ajude nada nem ninguém, que você só pensa em si, é egoísmo.
Tudo que a gente não faz pelo próximo é egoísmo. E egoísmo é uma chaga que tem que ser extirpada da humanidade. E vai ser extirpada. Porque o planeta vai mudar de nível. Ele vai passar planeta de regeneração. E só vai ficar nesse planeta quem já estiver disposto a exercitar a fraternidade. O Covid-19 foi para isso, para exercitar a fraternidade. Está começando a mostrar, a gente ainda não está entendendo o processo. Tem gente que ainda não entendeu, não cai a ficha, demora, né? Tem que vir coisa pior, então, infelizmente. Certo? Vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. O Cristo não tinha nada que expiar, porque ele já estava num nível superior. Nós ainda temos erros horrorosos do passado para a gente ter que expiar. E temos que mudar nossa conduta, temos que nos fortalecer para as coisas que virão no nosso futuro, até que um dia a gente atinja um nível evoluído e consiga compreender o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o exercício, essa é a lei maior do qual nós não iremos escapar. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. E nesse momento que a gente está vivendo, a mensagem do Evangelho de hoje é para que a gente tenha paciência com as nossas dificuldades, para que a gente não se revolte com elas, que se a dor está vindo para você individualmente, em forma de doença, de dificuldades do dia a dia, que você tenha paciência consigo mesmo, que você tenha paciência com as pessoas à sua volta. Se são outras pessoas que estão trazendo para você sofrimento, que tenha paciência com elas. E a outra indicação, para que estude. Estude quem você é, da onde você veio, para onde você vai. O que você faz nesse planeta? Nós não estamos aqui para comer, beber, dormir, procriar. Isso é o reino animal. Animal que faz isso. Nós estamos no reino hominal, do homem inteligente, que raciocina, que sabe o que quer, que busca o seu caminho. Mas para buscar os nossos caminhos, nós temos que compreender qual é o caminho que nós queremos seguir. Porque dependendo de seguir o caminho errado, nós estaremos plantando sementes más que teremos que colher lá na frente. Se hoje o que a gente já está colhendo não é boa, é porque o nosso plantio lá do passado foi ruim. E o que eu quero para o futuro? Por isso que a gente, então, convida vocês a virem para a Escola de Estudos Espíritas, que vai começar no 3º sábado de fevereiro. Eu não lembro a data agora, depois eu passo aqui, mas eu vou pegar na folhinha lá e nos próximos evangelhos já vou estar passando. O 3º sábado de fevereiro inicia a nossa Escola de Estudos Espíritas lá no Lar Espírita Alta de Souza. A gente vai deixar as informações aqui embaixo do box de informações. Tá certo? Então a nossa mensagem de hoje sobre a paciência era essa. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece? E assim, amigo Jesus, nós agradecemos a oportunidade que tivemos de estar aqui e encerramos mais um dia de aprendizado dos teus ensinamentos. Pedimos que nos abençoe, Senhor, nessa reunião familiar, que abençoe todas as famílias reunidas em torno do teu Evangelho. Pedimos que abençoe, Senhor, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta de expiações e provas, auxiliando cada irmão, Senhor, na transformação de sentimentos e pensamentos, para que tornem-se mais fraternos, auxiliando-nos uns aos outros, para tornarmos o nosso planeta um lugar melhor para se viver. Pedimos, Divino Amigo, que fluidifique a nossa água, colocando nela os fluidos necessários à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que possamos, Senhor, sentir-nos renovados em nossas forças físicas, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Obrigada por mais esta oportunidade e nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja.